ainda dentro desse pacote, né, que veio para reforçar a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Temos 4 leis importantes: a Lei 15.409, Lei 4.410, a Lei 4.411 e a Lei 4.412, né? Vale dizer que, para fins de início, né, vamos analisar aqui um pouquinho da Lei 15.409, a lei que trouxe o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, né? Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência à Mulher. Na verdade, esse cadastro vai conter aí uma série de informações, né? Como prevê o artigo 1º, parágrafo 3º, dessa lei 15.409 de 2026. Devendo sempre lembrar que o artigo 1º, lá no parágrafo 3º, informa que esse cadastro será gerido aí pelo Poder Público Executivo da União, né? Poder Público Executivo da União, conforme o regulamento, né? Então teremos que aguardar esse regulamento, que deverá sair em breve, cujo Poder Público da União é que vai gerir esse cadastro nacional de pessoas condenadas aí por praticarem violências contra as mulheres, né? Como prevê o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006. Então essa Lei 15.409 de 2026 é uma lei que traz aí uma inovação, né? Em função de que cria um banco de dados, né? Respeitado aí o que prevê a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei LGPT, né? Embora nesse caso a grande inovação dessa lei é a prevalência ou a supremacia do interesse público sobre o privado. Então vejo que alguns detalhes deveremos analisar. Por exemplo, o sigilo daquele que viola, o sigilo do autor do ato que gera a violência doméstica não será mais respeitado, né? O respeito será para a vítima. Então o respeito vai continuar sendo para a vítima. Então a vítima terá seus dados aí protegidos, é um direito fundamental. Está lá no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, por força da emenda constitucional número 115, né? Então, é um direito fundamental de qualquer cidadão ter os seus direitos, seus dados, né, protegidos, né? Então, é interessante que se analise isso, mas nesse caso não haverá, quando se tratar do agressor, né? Então, o sigilo só será observado quando houver aí ou estiver em jogo os dados da vítima. Então essa lei 15.409 de 2026, ela traz aí, ela cria um banco de dados, né? Com informações sobre as pessoas, né? Como prevê o parágrafo 4º, será mantido aí pelos bancos de dados dos órgãos de segurança pública federais, estaduais, né? Então teremos aí essa preservação desses dados nesses órgãos aí de segurança pública, como prevê o artigo 144 da Constituição Federal, no caso federal e também no caso estadual, né? Então vejo que teremos lá no artigo 131 da Constituição do Estado do Acre, prevê aí a segurança pública do Estado. Então a Lei 15.409 de 2026, ela traz aí que estarão contendo esse novo cadastro, né? Ou seja, esse novo, não é cadastro, como é que é o nome? Cadastro Nacional, estou brincando aqui só para lembrar, Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, né? Incluirão esse cadastro pessoas condenadas, né, por sentença penal lá do artigo 381 do Decreto-Lei 3.689 de 41, mas um detalhe, né, tem um detalhe aqui que chama atenção: só quando for transitada em julgado, quando estiver sentenciada e transitada em julgado a sentença, como prevê o artigo 5º
inciso 57 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então veja que não é só ser condenado, também tem que transitar em julgado. Enquanto houver a possibilidade do duplo grau de jurisdição, lá do artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, né, que é o duplo grau de jurisdição, não poderá então constar ainda desse cadastro. O cadastro só vai ocorrer a inclusão dessa pessoa condenada quando transitar em julgado. Então, logicamente, tem que ser pela prática de crimes de violência, né, violência contra a mulher, violências contra a mulher. Olha aí, esse é um detalhe interessante também, que trouxe aí uma certa observação, uma vez que não há, por exemplo, a previsão lá no parágrafo 2º, né, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 15.409 de 2026, há aqueles casos de descumprimento de medidas, das medidas, né? Então, quando há o descumprimento das medidas, como prevê, por exemplo, o artigo 22 da Lei 11.340 de 2026, não haverá a inclusão nesse cadastro. Então, a condenação for nessa base ou por descumprimento de medidas protetivas, não haverá então essa inclusão. Então veja que nós temos lá resguardado aí também o direito de sigilo da vítima, né, o nome da ofendida, o nome da vítima. Então será resguardado. O que não vai acontecer, é bom que fique bem claro, com o agressor, né, com o agressor. Então, são aquelas pessoas condenadas por sentença penal condenatória transitada em julgado, né, pela prática de crime de violência contra a mulher, e sempre resguardado aí o direito ao sigilo da vítima, né, da ofendida. Então, na verdade, e a lei traz taxativamente alguns crimes, como prevê o parágrafo 2º do artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 15.409 de 2026, né? Por exemplo, temos lá o feminicídio. Feminicídio agora é autônomo, né? Depois da Lei 14.994 de 2024, está previsto no artigo 121A do Decreto-Lei 2.848 de 40, né? Também temos o crime de estupro lá do artigo 213 do Código Penal, ou Decreto-Lei 2.848 de 40, né? Temos o estupro de vulneráveis. Olha aí, temos aí a lei, o artigo 217A do Código Penal, a Lei 15.353 também de 2026, né, que estipula aí que abaixo de 14 anos não tem choro, né, não tem explicação. Então é presumível a violência quando tem menos de 14 anos, e também aquele caso em que a pessoa não tem condições de saber o que está acontecendo e tal. Então é o crime de estupro. Não é só menor de 14 anos que define o crime de estupro de vulneráveis. Também temos a situação daquelas pessoas que não têm condições de saber o que está acontecendo, ou são levadas a uma situação em que elas não consigam entender o que está acontecendo, né? Então está previsto lá no artigo 217A do Código Penal. Também temos a violação sexual mediante fraude, do artigo 215, né? A importunação sexual, do artigo 215A, lá da Lei 11.718 de 2023, o crime de assédio sexual está no artigo 216A, a Lei 10.224 lá de 2001. Também é um caso aí que pode, se a pessoa for condenada e transita em julgado, ela pode incluir aí esse cadastro nacional de violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher. Temos também o registro, né? O registro não autorizado da intimidade sexual, do artigo 216B. Os camaradas que ficam espalhando fotografias aí, né? Espalhando os nudes das pessoas aí. Então vejo que isso é crime, crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Assim como temos também a lesão corporal praticada contra a mulher, do artigo 129, parágrafo 13, né? Artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, do Decreto-Lei 2.848 de 40. Também temos o crime de perseguição contra a mulher, a perseguição lá do artigo 147A, parágrafo 1º, inciso 2º, artigo 147A, parágrafo 1º, inciso 2º
do Decreto-Lei 1001, Decreto-Lei 2848 de 40, né? Artigo 147A. Estou tentando lembrar, stalking, lembrei agora. Então a palavra inglesa aí para essa perseguição é stalking, né? E temos lá no inciso 10 a previsão do crime de violência psicológica contra a mulher, como prevê o artigo 147B, né, 147B de bola, lá do Decreto-Lei 2848 de 40, previsto na Lei 14.188. Então veja que aqui o que se vê, o que está sendo falado a respeito dessa lei é que perdeu-se uma oportunidade de incluir como crime também o não cumprimento das medidas protetivas, né? No mais, a Lei 15.409 de 2026, que faz parte do pacote, né, junto com a Lei 15.409, está andando tão rápido, né? As leis estão se sucedendo tão rapidamente, já estou meio perdido aqui nos números. Então, 15.409, 15.410, 15.411 e 15.412 são as leis aí que formam esse pacotão para complementar a Lei 11.340 de 2006, que é a chamada Maria da Penha, né? Inclusive a Lei 15.410 de 2026 é a lei da Bárbara Pena, né? Que é a Maria da Penha, né? Então temos aí vamos dar uma parada agora, daqui a pouco voltaremos para falar sobre as outras leis, né? Mas eu já peço aí que façam uma pesquisa, né? Dê uma pesquisada aí nessas 4 leis para entender mais ou menos qual é o sentido do legislador quando na criação dessas novas normas aí que compõem o pacote complementar da Lei 11.340 de 2006.